Bom dia! Hoje vamos falar do terceiro objetivo da ODS, né? Que é a respeito da saúde e bem-estar, né? Vai falar aí um pouco sobre assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas em todas as idades, né? Então vamos ler essas metas que eles colocaram. 3.1 até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. Meta número 2, né, que é a 3.2. Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por mil nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por mil nascidos vivos. Meta 3.3. Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas e combater a hepatite, doenças transmissíveis pela água e outras doenças transmissíveis. Vou dar uma pausa nesse item aqui, porque algumas ações cada um pode tomar, né? Principalmente com doenças relacionadas que são transmissíveis por mosquitos, as pessoas têm que ter a consciência de não deixar acumular água, evitar de jogar o lixo no chão, verificar as plantas, porque tem certas plantas que têm as folhas assim, então acumulam água, para dar uma olhadinha, né? Também com relação às doenças transmissíveis sexualmente, procurar usar os preservativos, né? Se tratar também, a questão da saúde é importante. E também com relação às doenças virais, né? Que é tuberculose, hepatite, que geralmente são transmitíveis através, né? De tosses, de respingos de salivas. Então, assim, que as pessoas tenham cuidado quando tiverem assim desse jeito de usar uma máscara. Ou então se proteger com o braço assim, dessa forma. Ou por dentro da blusa, sei lá. Faz um jeitinho aí para poder diminuir esse número, né? Porque ele está dizendo aqui que é para acabar, ou seja, acabar é não ter mais. E aí a gente sabe que até 2030 acabar com isso aí tudo é um pouco difícil, mas vamos fazer a nossa parte. Meta 3.4. Até 2030, reduzir em 1/3 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento e promover a saúde mental e o bem-estar. Por falar em saúde mental, tem um livro muito bom que está circulando por aí, que é esse aqui, ó, A Chave da Virada. Esse livro, se você não ganhou ele impresso, você tem acesso a ele pela internet. Tem o audiobook, né? Audiolivro. E ele é maravilhoso para quem está passando por problemas de saúde emocional. E para qualquer saúde, ele é maravilhoso, gente. É um livro muito bem produzido e eu super indico ele, tá? Tem um outro livro também, que é esse aqui, A Ciência do Bom Viver. Esse livro também é maravilhoso. Aqui já é uma visão de saúde geral. Corpo, mente, alma, familiar, com filho, com tudo. É um livro completo. Também tem aí pelo YouTube. Vocês podem ter acesso, basta assim, livro Ciência do Bom Viver, capítulo 1. Aí já vai vir na sequência capítulo 2, 3, aí vocês conseguem localizar. Mas são 2 livros que eu indico, que são fabulosos, certo? Então, vamos para a meta 3.5. Meta 3.5 reforça a prevenção e o tratamento
de abuso de substâncias, incluindo o uso de drogas, entorpecentes e usos nocivos de álcool, né? Então, assim, a gente vê em algumas propagandas, né, mostrando, principalmente na época do carnaval, que o uso de álcool faz mal porque pode causar um acidente de trânsito, né? Mas a gente não vê um comercial falando que o excesso de álcool vai te fazer mal, né? A gente vê estimulando, né? Compre essa, compre aquela. Então, assim, que possamos entender que isso é um tipo de droga, que a gente tenha aí cuidado com a utilização desses produtos, né? Que infelizmente são pouco divulgados essas questões. A meta 3.6 fala que até 2020, ó, já até passou, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas. Tá vendo? Então, assim, o Detran, quando tem carnaval, quando tem final de ano, ele busca botar aquelas propagandas que dão um impacto. Quando não, eles colocam alguns carros assim, bem amassados, que é e botam umas frases e preza para que você realmente tenha um choque de realidade e não venha a causar nenhum dano no trânsito, né? A meta 3.7 até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. 3.8. Atingir a cobertura universal da saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade, o acesso a medicamentos e vacinas essenciais, seguros, eficazes, de qualidade e de preços acessíveis para todos. A gente sabe que quando teve a época da pandemia foi uma maior guerra para conseguir comprar vacina, né? Inclusive deu até aí CPI, né? Por causa da aquisição. Então, assim, que a gente, assim, nosso país, ele se preocupa, né? Ele procura disponibilizar. E a gente sabe que tem algumas vacinas que ainda não estão disponíveis, né? Mas, assim, o básico temos, né? Então, que a gente possa, se estiver precisando, fazer uso. Vamos ao item 3.9. Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e da água do solo. A gente sabe que existem produtos de limpeza, vamos falar assim, né? Existem produtos que são utilizados na produção de alguns produtos que no momento do seu descarte eles não têm não têm o descarte correto, né? São jogados muitas vezes nos rios, no solo e acaba contaminando. Tem uma situação que eu aprendi recentemente, que é mulheres que usam reposição hormonal, né? É o meu caso, vamos botar assim, né? Eu não sabia, mas quando a gente faz o xixi, a gente elimina na água hormônio, certo? Daquilo que a gente tomou de medicação, sai no xixi. E o nosso xixi vai para o esgoto. E o esgoto, muitas vezes, a gente sabe que não tem tratamento e vai para onde? Para a água. Que aí a água, às vezes, volta para a gente, né? Então, muitas vezes, esses hormônios podem estar aí misturados na água que a gente utiliza para fazer comida. Então, assim, a população, como é a população não, a política, né, os governantes, eles precisam abrir os olhos para essas coisas, principalmente reuso de água, né, é bem importante, tá certo?
Vamos ao item 3.A. Fortalecer a implementação da Convenção Quadrado para o controle do tabaco em todos os países conforme apropriado. O que é essa Convenção Quadrado? Essa Convenção Quadrado é um conjunto de leis e normas conversadas por vários países e foi acordada lá atrás. Foi o primeiro acordo internacional sobre esse tema. Se foi feito esse acordo internacional sobre o tabaco, é porque ele faz mal, né? A nível global. E é uma preocupação muito grande, porque muita gente lá no passado, assim, perto de 1800, 1900, né? Eles usavam muito por moda. Ai, porque é chique. Ai, porque quem usa charuto é porque tem rico, não sei o quê. Mas não era. Eles faziam era mal. Então, assim, e a gente sabe que tem muito adolescente hoje que também quer fazer a mesma coisa, né? Não vamos botar muito pro pessoal das antigas, não. O pessoal de hoje também quer fazer. Então, assim, é realmente tentar aplicar o que é essa convenção, que é uma convenção internacional para focar, para melhorar a redução do uso dessas substâncias. E assim, o que fazer com elas? Gente, tem a produção, tem a utilização e tem o descarte. O que fazer com o que é descartado? Entendeu? Também do produto. É todo um ciclo, então é importante a gente ter essa noção, esse conhecimento. Vamos ao 3.B. 3.B fala assim: apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do Acordo de TRIPS sobre flexibilidades na proteção à saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamento para todos. A Declaração de Doha é uma declaração que tem vários apontamentos voltados principalmente para a saúde e assim, controle dos itens de produção, né? Com relação aos acordos de TRIP, né, foi falado aí, essas palavrinhas é importante a gente dar uma lida. Eu vou ver se eu gravo um vídeo falando de cada um. Eu não tenho conhecimento pleno, mas eu vou ler aqui só para vocês entenderem, tá? Aqui um trecho do que diz aqui no site do próprio governo, Ministério das Relações Exteriores, né? Aqui fala, além dos padrões, né, de proteção substantivos ao acordo do TRIP, ainda contém dispositivos sobre os procedimentos domésticos e instrumentos para o fortalecimento dos direitos da propriedade intelectual. O que é a propriedade intelectual? É justamente quem produziu, digamos, essa caneta aqui. Quem é que foi o inventor, né? Que ele possa cadastrar essa caneta e que ele receba todo e qualquer ônus e obrigações sobre a produção daquele produto. Então, é mais ou menos isso. É questão de padronização mesmo, tá bom? Mas depois eu faço um videozinho falando de cada item desse, aí depois vocês podem assistir aí, tá? Item 3.C. Aumentar substancialmente o financiamento de saúde, o recrutamento, desenvolvimento, informação e retenção de pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países menos desenvolvidos e nos pequenos estados insulares
em desenvolvimento. A gente vê muita ação da Cruz Vermelha e algumas ONGs, né, particulares, onde se juntam alguns médicos, profissionais de saúde e vão para países, aqueles que realmente precisam de ajuda. Principalmente países que estão passando por conflitos de guerra, aquelas países que estão acolhendo os refugiados. Então, assim, eles recebem um grupo de médicos e pessoas, em sua maioria, voluntários, para ajudar essas pessoas a minimizar os problemas de saúde. E o último, que é o 3.D, reforça a capacidade de todos os países, particularmente dos países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais de saúde. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Digamos que começou a surgir um surto aí que está muito comentado, que é do Mpox, certo? Então, o Brasil, ele precisa fazer o quê? Ele precisa ficar em alerta com relação ao número de crescimento de casos. Ele precisa ter um plano de risco, o que fazer, se isso se expandir demais, quais ações precisam ser tomadas. Aí tem a parte de gerenciamento de risco nacional e global, né? Uma coisa que está muito só na região norte, será que não tem o risco de se espalhar para o Brasil? Ou quem sabe sair do país? Então, esses tipos de gerenciamento de epidemias, vou botar um exemplo, é algo que precisa ser gerenciado, estudado, ter pronto esses planos de ações de como proceder. Bem, eu espero ter ajudado vocês. Esse foi o objetivo da ODS número 3, falar muito sobre saúde, né? Então, que a gente possa aí estar atentos e a colaborar, né? Quando chegar alguma ação dessa para ajudar a mitigar esses problemas, tá bom? Um bom dia a todos e até o próximo vídeo.